Declaro aberta a 75ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Composta a mesa com o primeiro e o segundo secretário, respectivamente, vereadores Almir Fernando e Hélio Guabiraba. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 74ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de setembro de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 11 dias do mês de setembro do ano 2019, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Chico Kiko e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo um legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Projeto de Decreto Legislativo 39/2019, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, requerimento 5562 a 5567/2019, de autoria do vereador Marcos de Bria, no horário destinado ao pequeno expediente, e a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, repercutiu a decisão de ontem acerca do marco regulatório das comunidades terapêuticas. Parabenizou a Justiça Federal da Terceira Região, que julgou por unanimidade favorável à aplicação da resolução do Conselho Nacional de Políticas de Drogas. Próximo orador, o vereador Chico Kiko, informou que foi à rua Professor Caldas Filho, no bairro da Estância, acompanhar o serviço de podagem de árvores daquele local. O próximo orador, o vereador João da Costa, comunicou que ontem foi encerrado o processo de eleição interna do Partido dos Trabalhadores. O próximo orador, o vereador Hélio da Guabiraba, repercutiu o sucesso do evento Movimento Avança Recife Mar, maior movimento comunitário político da cidade do Recife. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental a oportunidade que for registrada as presenças dos senhores vereadores. Foram justificadas as ausências dos vereadores Aerto Luna, Augusto Carreras, Carlos Gueiros, Davi Muniz e Rogério de Luca. Havendo um legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias: a discussão única do requerimento 5431/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5419/2019, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5440/2019, de autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 5446/2019, de autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5463/2019, também de autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5477/2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento número 5493 de 2019, da autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 358/2018, 130 de 2017, 317 de 2017, 417 de 2017, das respectivas comissões de Legislação e Justiça e de Orçamento, Finança, Orçamento, Desenvolvimento Econômico, de Direitos Humanos, de Cidadania, de Segurança Cidadã, todas opinando pela aprovação do projeto de lei 34/2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5577/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz, foi aprovado. Discussão única do parecer 674 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 219/2019, de autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado.
Não havendo vereadores inscritos no grande expediente, nem em tempo de liderança, em explicações pessoais, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em uma reunião solene no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida ata. A ata lida está em discussão. Encerrada a discussão, coloco-a em votação. Os senhores vereadores que concordam permaneçam em silêncio. Aprovada a ata. Leitura do expediente. Senhor secretário, fazer a leitura do expediente. Projeto de Lei Ordinário 246/2019, de autoria do vereador Renato Antunes. Projeto de Lei Ordinária de número 247/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Lido a ordem do dia, senhor presidente. Desculpe. Terminado o expediente inicial, dou início ao pequeno expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência tem a liberdade do uso da tribuna no tempo regimental. Presidente Carlos Gueiros, para minha honra, para toda satisfação da minha equipe de gabinete, semana passada eu recebi um telefonema do prefeito Firmino Filho, de Teresina, vereador Gilberto Alves. O prefeito Firmino Filho, ele é prefeito pela 4ª vez em Teresina, e o que mais caracteriza a sua gestão é o fato dele ter conseguido colocar Teresina na primeira colocação do IDEB, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2. A maior nota do Brasil é Teresina, capital do Piauí, com um investimento, quase 50% do investimento por aluno efetuado, por exemplo, pela capital pernambucana, o Recife. O prefeito Firmino Filho, ele me teve a gentileza de ligar ao mesmo tempo em que ele fez uma solicitação. Conhecedor da nossa plataforma Raio-X das Escolas, ele pediu autorização para que nós cedêssemos a metodologia, para que nós cedêssemos o know-how da aplicação dos questionários, das informações, a sistematização, a tabulação dos dados, para que ele pudesse implementar o programa semelhante na capital do Piauí. Isso, claro, nos envaidece, isso nos deixa contentes, felizes, satisfeitos, e eu subo essa tribuna, inclusive, para repartir com todos, na medida em que a plataforma Raio-X das Escolas, ela tem sido exitosa na medida em que a Câmara Municipal do Recife tem dado todo o suporte. Não apenas por conta da minha equipe de gabinete, mas também porque todos os requerimentos que nós encaminhamos aqui para esta casa, todos eles, sem exceção, foram aprovados à unanimidade. Sempre contei com o apoio e sempre contei com as referências, inclusive, dos demais colegas que também estão se debruçando sobre a questão da educação. Então, é um motivo de satisfação. Em breve estarei me deslocando, inclusive, para a capital do Piauí, para Teresina, para ver de perto esta implementação da plataforma Raio-X das Escolas, na primeira colocada também do Sistema de Avaliação de Educação Básica Nacional, o SAEB. A capital do Piauí, Teresina, obteve a maior nota na Prova Brasil, tanto entre as capitais, tanto em matemática no 5º ano, quanto também em português no 5º ano, também em matemática no 9º ano e também em português no 9º ano. Então, trata-se de um programa consolidado, um programa sério, um programa de quem acredita que
Sem educação não há futuro, sem educação não há prosperidade, sem educação não há geração de riquezas, sem educação não há esperança de uma pátria, de um país decente, civilizado e próspero para todos. Então, é com muita satisfação que comunico a todos desta casa esta aproximação de cooperação com a cidade de Teresina. Isto é algo absolutamente importante, na medida em que, vereadora Michele Collins, também reveste de maior significado a nossa batalha do dia a dia por coleta de informação, por informar os órgãos de controle, como Tribunal de Contas, como Ministério Público, a Promotoria de Educação, a Promotoria de Infância, como está a nossa realidade aqui. O fato é que o exemplo de Teresina também demonstra que a gestão escolar ela está dissociada, de certa forma, da quantidade de investimentos. Se fosse a relação direta, mais dinheiro, melhor educação, a cidade de Teresina não teria tirado a primeira colocação em todas essas avaliações promovidas pelo Ministério da Educação brasileiro. Então, parabéns ao prefeito Firmino Filho, parabéns à cidade de Teresina por ter a melhor escola básica, melhor escola fundamental entre todas as capitais do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Segundo vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereadora Michele Collins. Vossa Excelência está na vez. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para repercutir o recurso contra um processo ali no Rio de Janeiro relacionado à questão de encontros religiosos lá no Arquivo Nacional ali daquele estado, que lamentavelmente poderá criar uma jurisprudência que impeça o uso do espaço público para demonstrações de fé. Se isso se concretizar, teria reflexo, por exemplo, nas solenidades que ocorrem nos espaços públicos, onde são convidados, por exemplo, aqui nessa casa mesmo, o arcebispo Dom Fernando Saborito, que já veio diversas vezes, bispos de igrejas católicas, evangélicas, de outras religiões também, que já vieram a essa casa, por exemplo, e ainda proibir esse tipo de manifestação. Em 2017, o diretor do Arquivo Nacional, com sede no Rio de Janeiro, ele foi condenado pela Justiça Federal de cometer improbidade administrativa por autorizar os servidores que usassem o auditório do órgão às quintas-feiras para ler o Evangelho. A prática ocorria desde 2005, com autorização prévia do ex-diretor na hora do almoço, sem prejudicar o horário de expediente e sem custo dos servidores. O Ministério Público do Rio denunciou as reuniões, dizendo que a estrutura governamental não poderia ser utilizada. Nós temos também os exemplos da capelania, que faz um trabalho importante nos hospitais públicos. E isso também seria afetado. Dentro da polícia também, a exemplo da Polícia Militar de Pernambuco, que tem hoje a UNEV, que é a União Nacional dos Evangélicos, e os capelães, que tem católicos, evangélicos também, que fazem um trabalho dentro dos presídios, por exemplo. Como é que ficaria o trabalho das capelanias dentro dos prédios públicos? Porque não deixa também de ser questões de expressão de fé. E a Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos,
além de proteção e respeito às manifestações religiosas, no artigo 5º da Constituição Federal também, que estabelece a inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei. A proteção dos locais também em suas liturgias. Ademais, o inciso 1 também do artigo 19 da Carta Magna é claro quando veda a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos ou igrejas, convencioná-los, embarçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes. Nós sabemos que o Brasil é um Estado laico e, por isso, é que nós temos essa liberdade no nosso país. O governo do nosso país, a Constituição não impõe nenhum tipo de religião. Então, nós temos liberdade justamente e abertura para abraçar todos os tipos de religião. Então, é em defesa da liberdade de fé, da liberdade religiosa, que eu utilizo hoje a tribuna dessa casa para fazer um apelo para que isso seja impedido, porque não há nada de mais do que os funcionários ou servidores ou agentes públicos se reunir no espaço de trabalho para fazer um tipo de manifestação, desde que não seja no horário de trabalho, desde que não seja para usar erário público ou ferir. Isso não é nada demais e nós temos que garantir essa liberdade. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aqui e deixar também ciente para que todos possam acompanhar esse caso e também me solidarizar com o diretor do Arquivo Público ali do Rio de Janeiro, que não fez nada demais ao permitir que alguns funcionários, no horário do almoço, pudessem se reunir ali no espaço da biblioteca para poder fazer a leitura do Evangelho. Eu não sei se era o Evangelho segundo Kardec, não sei se era o Evangelho católico ou evangélico, eu sei que era algo religioso. E eu aqui me solidarizo a ele e a todas as pessoas que entendem a importância de que haja essa liberdade que seja garantida. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Guabiraba. A tribuna está às suas ordens. Eu escrevi ali no grande, mas não vou falar, não. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa da casa, todos os meus amigos da imprensa, meus amigos da galeria, meus amigos e minhas amigas, hoje eu não poderia deixar, vereador André Regis, de subir nesta tribuna, ou de mais uma vez estar nesta tribuna, para falar da 18ª Parada da Diversidade de Pernambuco, né? Que aconteceu ontem, lá na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. Para se ter uma ideia, de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, mais de 500 mil de pessoas participaram dessa grande festa, vereadora Ana Lúcia. Desde o início do meu mandato, sou parceiro da Parada da Diversidade, que este ano teve o tema Resistir para Libertar. A festa foi animada por 11 trios elétricos. Não podia deixar de falar do ponto auge da festa, que foi o show das Amigas do Brega, que se apresentou num palco montado num Parque Dona Lindu, em um espetáculo feito especialmente para a parada. Em cima do palco, Ivan Moraes estava presente e foi testemunha. Eu fui padrinho do casamento da funcionária pública Diva Campos e a motorista Gabriele Campos, ontem, lá na Parada da Diversidade. Aproveitei para parabenizar os amigos Tiago, Chopelin, aproveito para parabenizar os amigos
Tiago, Chopelin e Rivânia, que são membros do Fórum LGBT de Pernambuco, que organizaram o evento. Eu gostaria só de lembrar aqui na Câmara de Vereadores do Recife, que tenho certeza que o meu mandato vai continuar lutando em prol das políticas públicas para a causa contra o ódio e preconceito e intolerância. E eu não poderia deixar aqui, Ivan Moraes, de subir ontem, que foi uma festa que eu acho que, depois de muita persistência das pessoas que organizam esse movimento, né, eles chegaram quase que na expectativa, né, da conquista dos seus espaços, do direito de vir, do direito à liberdade, do direito à vida. Eu acho que isso não poderia, de forma alguma, as pessoas que opinam para fazer algo de sua natureza que combine com você, ter que resistir para conquistar seu espaço. Eu acho que esse espaço tem que ser livre. Eu acho que o espaço das pessoas que querem ser aquilo que quiser tem que ser livre. As pessoas têm que usar os mesmos espaços que todas as pessoas, preto, branco, azul, amarelo, vermelho, usam. Porque quando a gente vem ao mundo, colocado por uma única pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá liberdade de igualdade a todas as pessoas. E não tem porquê, vereador Samuel Salazar, o senhor que é advogado sabe melhor do que eu sobre isso, e não tem porquê essas pessoas não têm o direito de vir no nosso Brasil, no nosso país. Eu queria, senhor presidente, encerrar o meu discurso e parabenizando mais uma vez a organização do evento e parabenizando também as pessoas que participaram do evento de ontem. Muito obrigado e vão poder contar com o mandato do vereador Hélio Guabiraba e também do vereador Ivan Moraes, que estava presente, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Outro vereador inscrito, vereador Samuel Salazar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e as pessoas que nos assistem pela internet. Bom, eu subo a esta tribuna hoje, nesta tarde de segunda-feira, apenas para repercutir um assunto que é bem urgente no nosso cotidiano, que é a questão do uso consciente do plástico. E eu aproveito o ensejo de estar utilizando essa tribuna para convidar todos os vereadores para participarem amanhã, juntamente comigo, de uma audiência pública que nós estaremos promovendo aqui na casa, no plenário amanhã, a partir das 9 horas, sobre a questão da distribuição de um projeto de lei que a gente apresentou, 158/2019, para proibir a distribuição gratuita das sacolas plásticas em todo o comércio do Recife. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 500 bilhões a 1 trilhão de sacolas são consumidas ao longo do ano. No Brasil, estima-se que 1,5 milhão de sacolas são consumidas por hora. Segundo o Instituto Acato, que é um instituto de proteção ao meio ambiente, quase 10% de todo o lixo é composto por sacolas. Nosso objetivo não é, hora nenhuma, banir o uso da sacola, mas que seja consumido de forma consciente. Faço aqui referência ao meu modo de agir. Eu já me acostumei, hoje em dia, quando eu vou ao supermercado, eu levo a minha sacola retornável. Então, ao invés de eu consumir, numa feira que eu fui recentemente, 20 sacolas plásticas, eu só consumi uma. Então, a gente aqui não tem o intuito de proibir, repito, mas o nosso objetivo é conscientizar a população para o uso consciente da sacola. Tudo aquilo que é pego de forma gratuita, às vezes a gente não tem o controle. E aí o nosso objetivo é chamar a atenção para esse tema e amanhã a gente vai discutir. Várias entidades já estão convidadas, CDL, FEComércio, a indústria do plástico, estudantes foram convidados, ONGs voltados à proteção do meio ambiente. E aqui eu queria repercutir nessa tarde de segunda-feira e convidar todos os vereadores e o público para participar amanhã às 9 horas no plenário da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Amaro Cipriano, Maguari.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para fazer uma referência aos serviços que estão sendo executados na BR-101. Está havendo muitos transtornos entre a Estação do Barro e o bairro do Jardim São Paulo e muita reclamação dos motoristas, motoqueiros que trafegam naquela localidade. Mas nós sabemos que esse serviço da BR-101 ele é de grande importância para o povo da Zona Oeste, ali do Jordão, os Milagres, Barro, Jardim São Paulo, Engenho do Meio, Detran, Guabiraba, Dois Irmãos. E a gente sabe muito bem que o serviço ele não avança de acordo com as necessidades, mas que, na verdade, melhorou muito. Houve essa chuva do mês de agosto, atrasou os serviços, e agora a gente pede, né, ao DR que avance, que tome mais providência com mais rapidez, para que aquela via fique melhor para o tráfego daquelas pessoas que tanto precisam daquele trecho entre o Barro e Jardim São Paulo. Tem muita cratera, muita dificuldade, e a gente pede um avanço naquele serviço para melhor atender o povo da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente, encerra o pequeno expediente, solicita ao secretário que anuncie as presenças constantes do painel, que é a chamada regimental. Senhor presidente, 25 vereadores presentes, 10 ausentes e 4 justificativas. Vamos, então, dar início ao prolongamento do expediente. O secretário, para fazer a leitura das matérias constantes da pauta. Discussão única do requerimento de número 5539/2019, de autoria do vereador André Regis. Tem outros, presidente. 5544, 5528, 5558, 5559, todos do vereador André Regis. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que são contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5547/2019, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os vereadores que são contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5513/2019, da autoria do vereador Samuel Salazar. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento. Encerrada a matéria do prolongamento do expediente. Verdade. Vamos dar início à ordem do dia. Senhor secretário, para fazer a chamada das matérias constantes da pauta. Discussão única do requerimento 5497, 5498, 5499, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que são contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5501, 5502, 5503, 5504, todos de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação, os que são contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 5505, 5506, 5507, todos de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovados.
Discussão única do requerimento 5508, 5509, 5521, 5522, 5562, 5563, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão e votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5511/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. O requerimento será retirado de pauta pela ausência do autor. Discussão única do requerimento 5512/2019, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 5514, 5516, 5523, 5524, 5525, 5526, 5527, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 5517, 5518, 5519, 5520, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão, todos os requerimentos. Encerrada a discussão, em votação, os que forem contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5529. 5529, 5530, 5540, 5541, 5542, 5543, 5545, 5560, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5546/2019, da autoria do vereador Ricardo Cruz. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários pronunciem. Aprovado o requerimento. Discussão única do requerimento 5548, 5549, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5551, 5552, de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 5553, 5554/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5555/2019, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5556, 5556, do vereador Davi Muniz. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5578, do vereador Rodrigo, /2019, do vereador Rodrigo Coutinho. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5583/2019, do vereador Davi Muniz. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão,
Votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 5596, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 662/2019. Discussão única dos pareceres de número 662/2019, de número 34/2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Não. Em discussão... Não. Desculpe, presidente. Do vereador Eduardo Marques. Estava apagado aqui. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única. Primeira discussão. Primeira discussão dos pareceres de número 640/2019 e 598/2019. Também 174/2019, do vereador Almir Fernando. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres de número 667, 606, 550, 599, 181/2019, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, em votação, os que forem contrários se pronunciem. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres de número 642, 613, 560, 211/2019, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. O próximo parecer que consta da pauta vai ser retirado de pauta por solicitação de alguns companheiros que queriam conversar sobre ele. Encerradas as matérias que constam da pauta da ordem do dia, encerro a ordem do dia e, como não tem matéria para o prolongamento da ordem do dia, dou início ao grande expediente, convidando os vereadores neles inscritos. E o primeiro deles é o vereador Hélio Guabiraba. Estou fora, presidente. Declinou. Vereadora Michele Colles. Vereadora Michele Colles. Vereador André Regis. Vossa Excelência tem os 15 minutos regimentais. Vereador Carlos Gueiros, presidente. Na última sexta-feira, nós fizemos uma caminhada, eu e minha equipe, aqui da Câmara Municipal até o mercado de São José. Paramos na Praça da República, seguimos pela Rua do Imperador. Da Rua do Imperador, seguimos em direção à Pracinha do Diário. Da Pracinha do Diário, andamos pela Dantas Barreto, Camboa do Carmo, voltamos cruzando a Dantas Barreto até chegarmos ao mercado de São José.
O objetivo não era simplesmente uma caminhada, vereador Hélio Guabiraba. O objetivo era o mapeamento do lixo das calçadas, das galerias, das ruas. Nós estamos fazendo um monitoramento, e aqui eu alerto a todos, e a comunicação ao Poder Executivo Municipal, que nós estamos fazendo um monitoramento do circuito turístico da cidade do Recife. No outro dia, inclusive, na sexta-feira, nós fizemos na região turística da Zona Norte, dos bairros residenciais, notadamente no bairro da Jaqueira, também no bairro de Casa Forte, e continuamos também a verificação no centro do Recife. Desse mapeamento resultará um estudo com a metodologia adequada para que a gente possa propor soluções a um dos problemas mais graves que nós enfrentamos do ponto de vista de uma cidade com vocação turística, que é a da atração de turistas, a permanência do turista num ambiente saudável, num ambiente de conforto, num ambiente onde haja prazer em permanecer. O que é que nós encontramos? Muita sujeira. Este aqui é o fato. A cidade, se ela é suja, muito suja ou até imunda, está relacionada à tolerância do indivíduo à sujeira. Esse aqui é o ponto. As galerias entupidas, percebemos claramente que não há lavagem, a sujeira ela grude nas nossas calçadas. E aqui um alerta, também não é só questão da prefeitura, não é só a prefeitura que não faz a varrição, até mesmo porque nós estamos também levantando a quantidade de vezes que as ruas são varridas. E as ruas são varridas, mas acontece que elas são varridas e sujam as ruas a partir de um comportamento irresponsável do cidadão, que suja jogando objetos como garrafas, como plásticos, qualquer objeto que não seja mais do interesse do cidadão, carregar o que a gente vê é o cidadão jogando na rua. Ora, o cidadão, ele não sabe o dano que ele está causando ao fazer isso. Primeiro porque varrer é muito caro. Varrer mais de uma vez é muito caro. Você está pagando dobrado. Se você varre mais de 2 vezes, você está pagando de forma triplicada, quadruplicada. Mais do que isso, a sujeira ela é cara porque ela gera inibição à permanência do turista. O mau cheiro também é uma característica de vários pontos, onde há retenção, onde há confinamento do lixo. A prefeitura permite que determinadas áreas sejam utilizadas para confinamento do lixo, para que ela possa recolher em algum momento. Isso também contribui negativamente com a permanência da cidade de um padrão de satisfação para o transeunte. Mas eu escuto, antes de dar prosseguimento, o vereador Hélio Guabiraba. Vereador André Regis, não poderia, de forma alguma, deixar de lhe apartear num assunto e lhe parabenizar por um assunto que eu acho de muita relevância e importante na nossa cidade. Não é só nem porque eu lancei um projeto aqui que se chama Comunidade Limpa, né? Mas quando Vossa Excelência aborda a forma de como a gente pode ajudar, no caso das pessoas, também cuidar daquele cantinho que lhe pertence, daquele cantinho que é seu, eu não poderia nunca deixar de parabenizar na maneira que Vossa Excelência está alertando a população do Recife para cuidar da cidade, que não é só dos órgãos públicos, como a Vossa Excelência acabou de frisar aí, que também é um direito do cidadão ou da cidadã
que tem seu comércio, que tem sua casa, que tem seu espaço. Se ele cuida do seu espaço, ele alerta a outra pessoa também a cuidar. Eu não poderia deixar de parabenizar Vossa Excelência, que é um batalhador nesse aspecto. Você tem demonstrado aqui que na hora de criticar a Prefeitura da cidade do Recife, Vossa Excelência critica, na hora de achar também que o cidadão também tem que tomar cuidado com as coisas que acontecem na nossa cidade, Vossa Excelência também o faz, e faz com muita sabedoria do que está dizendo, do que se coloca, e eu não poderia deixar, nesse momento, de parabenizar Vossa Excelência por mais uma ação em prol do povo do Recife. Parabéns, vereador. Vereador Hélio Guabiraba, sinto-me honrado com a parte de Vossa Excelência. De fato, aqui não é somente criticar a população, o prefeito, a prefeitura. Mas a prefeitura, ela poderia fazer mais. Não apenas de recolher mais a sujeira. Eu passei na Camboa do Carmo e, conversando com um dos lojistas, eu observei que muita gente, inclusive nesse momento em que o comércio está retraído, há muita ociosidade dos funcionários das lojas. E eu perguntei, olha, se cada um aqui se dedicasse a pegar o lixo que está na sua frente e retirasse da calçada ou da rua, em poucos minutos estaria a cidade absolutamente limpa, pelo comportamento proativo daquele que é o trabalhador da área. A sujeira está na frente, mas ninguém é capaz de pegar e colocar no lixeiro. E aí também um outro problema, não existem lixeiras. Existem algumas papeleiras espalhadas, com um intervalo de 60, 70 metros uma das outras, onde não há condições de se colocar o lixo que for de maior volume. E não há, vereadora Gorete, lixeiras. Como é que se concebe uma cidade que não tem lixeiras? Então, a pessoa passa, a pessoa deveria, e é obrigação, se não tiver lixeira, guardar o lixo. Mas a verdade é que facilitaria muito se a prefeitura colocasse não apenas as papeleiras, que são aqueles recipientes menores, com a boca de entrada bem pequena, e colocasse o lixeiro. E mais do que isso, tivesse a capacidade, tivesse a postura, tivesse um amplo programa de educação. É preciso gastar dinheiro com educação. É preciso fazer a propaganda certa. A prefeitura gasta milhões de reais colocando outdoors que não tem o menor sentido, de festas que irão acontecer ou que já passaram, de programas que não existem ou existiriam com ou sem propaganda, mas ela deveria utilizar a verba orçamentária para a propaganda para fazer a educação da população. Para educar, para fazer com que a população entenda que, ao jogar o papel no chão, ela vai pagar por isso. Porque vai ter que ser varrida mais uma vez a rua. Se não for, a população paga do mesmo jeito, com inibição à atividade econômica, com inibição ao turismo. Nesse sentido, nós estamos produzindo um estudo para mostrar quais são as áreas mais sujas da cidade, do circuito turístico, e quem chegar na área do Mercado de São José vai encontrar o odor insuportável, a sujeira, ela é, além de qualquer percepção aceitável, irá dar razão à necessidade de nós mudarmos o comportamento. Mas deve haver liderança, e a liderança é do prefeito. Mais do que isso, não apenas investir em propaganda no rádio, na televisão, nas redes sociais, mas investir também na educação nas escolas. Quando a criança cresce bem educada na escola, a própria criança inibe o comportamento de desvio do pai e da mãe. O principal freio à atividade de
não comportamento com a lei, em conformidade com a lei, é a própria criança. Foi assim, por exemplo, quando o governo federal instituiu lá atrás o cinto de segurança. O cinto de segurança tem um fato, além de ter salvado tantas vidas, a lei tão importante, se hoje, inclusive, a lei desaparecesse, acredito que os usuários dos veículos continuariam usando cinto de segurança, porque sabem da sua importância, tem um fator pedagógico. Então, é importante que a Prefeitura da cidade do Recife e o prefeito, ele implemente um programa amplo de divulgação da importância da manutenção da limpeza urbana a partir do comportamento do cidadão, que não pode e não deve sujar a sua própria cidade. Mas também a Prefeitura deve estabelecer uma coleta mais inteligente, deve-se colocar lixeiras, deve-se ampliar o recolhimento, acabar com esses pontos de confinamento, são vergonhosos, são absolutamente vergonhosos, mas aqui também a gente tem a capacidade de contribuir, a partir do estabelecimento de multa para o cidadão que sujar a cidade. É assim em qualquer parte do planeta civilizado, as pessoas não sujam, mas as pessoas sabem que existe multa. Jogou o papel no chão, multa. Jogou uma garrafa no chão, multa. Porque aí o cidadão será também corresponsável pela sua limpeza a partir do momento que ele tiver um dano no seu próprio bolso. Afinal de contas, aquele cidadão que não suja, paga pelo que suja. Aquele cidadão que quer a sua cidade limpa, quer uma cidade atrativa para o turista, ele vai ser prejudicado por aqueles que aceitam e que querem e que vivem a sujar a cidade. Então, este é um trabalho muito sério, que nossa equipe de gabinete, está todo mundo envolvido nele, para que a gente possa, nos próximos dias, oferecer essa contribuição à discussão de um tema tão importante, um tema que é negligenciado tantas vezes, que é o da limpeza urbana a partir do comportamento da Prefeitura, a partir da falta de conscientização do cidadão com a sua própria cidade. É inadmissível que nós continuemos com um conceito, que é um conceito já de pessoas que são de fora do Recife, e que quando você encontra, muitos dizem, fui no Recife e a sua cidade fede. A sua cidade, o mau cheiro é impressionante. E é fato. É vergonhoso, envergonha a todos os recifenses. Afinal de contas, não era assim. O metrô do Recife, presidente Carlos Gueiros, Vossa Excelência deve recordar, o metrô do Recife, quando foi inaugurado, era considerado o metrô mais limpo da América Latina. Entrar no metrô do Recife e entrar num shopping center, num equipamento privado, era a mesma coisa. Limpo. Não tinha sujeira. Hoje, um passeio pelo metrô do Recife é uma aventura pela história do lixo. O lixo toma conta. E por que isso? Por que essa degradação comportamental? Esse aqui é o ponto. Nós estamos evoluindo do ponto de vista civilizacional. Nós precisamos urgentemente, e essa casa tem essa obrigação legislativa de oferecer também soluções para os problemas que são relacionados à limpeza urbana. O Recife não pode continuar sendo a capital da sujeira do Nordeste, nem do Brasil, nem de nenhuma outra região geográfica. Ou seja, o Recife tem que voltar a ser uma cidade limpa, uma cidade prazerosa, uma cidade que possa atrair turistas, possa gerar aqui riquezas, e essas riquezas geradas possam dar maior conforto, maior qualidade de vida a todos os recifenses do hoje e do porvir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Renato Antunes. Vossa Excelência tem os 15 minutos regimentais. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, disponho dos 15 minutos, mas o que tenho a falar é rápido. Mas queria parabenizar o vereador André Regis pelas palavras, pelo olhar fiscalizador que tem acerca da cidade do Recife.
e por falar a verdade que o recifense precisa ouvir. As nossas propagandas institucionais, Recife é a capital do Nordeste, mas é verdade, é a capital da sujeira. Mas não é apenas a capital da sujeira, é a capital da ineficiência, é a capital das obras paradas, é a capital onde se investe tijolo para se transformar em sala de aula, vereadora Ana Lúcia, mas apenas para iludir comunidades. Na última quinta-feira estive na escola professor José Lourenço de Lima, que Vossa Excelência conhece bem, lá no Ibura, no Alto da Bela Vista. Já falamos dessa escola aqui por diversas vezes, até audiência pública já fizemos, tratamos sobre essa escola lá no Conselho Municipal de Educação. O vereador Fred Ferreira falou, já vi o vereador André Regis falando acerca dessa escola. Pois bem, essa escola, vereador João da Costa, ela teve sua obra iniciada em fevereiro de 2013. Eu creio que foi até Vossa Excelência que idealizou essa escola, não sei, no seu mandato. Mas o fato é que o prefeito Geraldo Júlio assinou a ordem de serviço em 19 de fevereiro de 2013, com 2 meses do seu mandato. O prazo para entrega era agosto de 2014. Um valor inicial de R$ 1.749.000 para uma escola que ia trazer dignidade para aquela comunidade, atender 600 crianças que hoje estudam amontoadas em uma casa adaptada para ser escola e que não é escola. Pois bem, o prazo foi editado algumas vezes e a última atualização que ficaria pronto em 16 de agosto de 2015. E a verdade é que estamos em 2019, vereador André Regis, passaram-se 1.488 dias e aquilo que era para ser uma escola é apenas um amontoado de tijolos e de ferragens aparentes, de uma obra que já foi gasto R$ 777.879, ou seja, 55% do orçamento inicial já foi empregado numa escola que era para ser escola, mas que hoje, infelizmente, é uma área murada, onde o mato cresce, escura, trazendo insegurança para a comunidade, porque inclusive virou local de práticas de pequenos delitos e de amontoados de algumas pessoas que vão lá se divertir com seus entorpecentes. E por que eu trago essa realidade hoje, depois de uma fala do vereador André Regis, falando que Recife é a capital do Nordeste, e como bem falou Vossa Excelência, a capital da sujeira, mas a capital também da ineficiência, a capital onde seus gestores não planejam adequadamente e quem paga é a população, o vereador Alcides Teixeira. Porque escola é dignidade. Em todo discurso político, e os jornalistas estão aqui para atestar bem isso, todo político tem na ponta da língua saúde, educação e segurança. Mas parece que essa máxima só funciona às vésperas da eleição. E é triste em trazer essa realidade porque estamos em um ano que é véspera da eleição. E vai se começar os discursos nas redes sociais e nas propagandas publicitárias que educação é prioridade. Mas que prioridade é essa? De uma escola que poderia atender 600 crianças, 600 famílias, e essa escola hoje, infelizmente, é apenas um sonho distante na realidade daquelas crianças. E aí nós fomos fazer o nosso trabalho, nosso dever de casa, e estudando, verificando o que está se gastando no Recife, analisando o diário oficial, foi constatado, vereador André Regis, que foi feita nova licitação para essa escola. E que bom por isso, porque é uma sinalização que a obra vai continuar, que não vão deixar, eu espero pelo menos. Mas eu fico assustado porque justamente é no ano pré-eleitoral, onde as prioridades voltam novamente a serem aguçadas e colocadas nas metas prioritárias daqueles que estão na gestão. Mas o que eu achei estranho é que a empresa contratada, não, a empresa que ganhou a licitação, já tem um nome, é Caena Construções, nós vamos inclusive fiscalizar essa obra, e o valor para que possa fazer a obra é de R$ 1.431.237. Houve um acréscimo de 21% daquilo que foi orçado inicialmente. E aqueles que entendem um pouco de orçamento, talvez não se assustem com esse número de 21%, porque, afinal de contas, era 2013, estamos em 2019. Existe o aumento da inflação, não é nada absurdo. Mas é 21% de um recurso público, vereador André Regis, que está sendo gasto de forma indevida, devido à falta de planejamento, à falta de comprometimento, e simplesmente porque não se leva a sério aquilo que é tratado como prioridade nas peças publicitárias. Então, uma obra que inicialmente iria custar R$ 1.700.000, vai custar R$ 2.200.000. Mas mais do que o valor financeiro perdido, é o valor que essas crianças estão hoje passando.
Estive visitando a escola José Lourenço com minha equipe, sexta-feira, quinta-feira, e verifiquei como essas crianças estão estudando. Em um ambiente que não tem a mínima condição de ser escola, não tem climatização, professor, penso que não tem motivação de dar aula, um prédio que de adaptado não tem nada, é um local cercado e joga as crianças lá dentro como se fosse qualquer coisa, e a prefeitura gastando mais e fazendo menos. Então, eu queria pedir uma resposta aos vereadores que compõem a base do governo, que nos ajude. Fizemos um pedido de informação, vamos protocolar um documento no Ministério Público, pedindo, inclusive, que faça a intervenção necessária e que saia a ordem de serviço para que a Escola Professor José Lourenço de Lima volte a ser, de fato, colocada como prioridade e essa construção avance. E que a gente não possa mais admitir aqui, vereador André Regis, desmandos como esse, falta de planejamento e dinheiro público indo pelo ralo. Estamos falando aqui da ordem de R$500 mil que vai pelo ralo. Quem vai pagar essa conta? R$500 mil dava para fazer reforma de postos de saúde, como o prefeito fez na semana passada, retirando 9 milhões da saúde para colocar em gasto com o pessoal. Então fica aqui não essa denúncia, vereador, porque isso não é denúncia, isso é fato consumado. Estivemos em campo, fomos atrás do portal da transparência, do Diário Oficial, e os valores estão lá. E pedimos celeridade, que essa gestão do PSB, que para mim é a gestão da propaganda, possa olhar com dignidade para as crianças e para aquela comunidade que precisa dos serviços públicos. É lamentável ter que levar o tom nesta tarde e dizer que, além da capital da sujeira, vereador André Regis, essa gestão colocou Recife, vereador Jaime Espora, como a capital da ineficiência, como a capital das obras paradas. Eu quero escutar com muito prazer o vereador André Regis. Vereador Renato Antunes, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. O professor José Lourenço de Lima foi homenageado por essa escola, e saudade daquela época em que se homenageavam grandes personalidades que contribuíram para o nosso engrandecimento, e não apenas o governante que tem a origem na família Campos Arraes. José Lourenço de Lima foi um professor da Universidade Federal de Pernambuco, o homem que mais sabia de latim no Brasil. Era uma grande referência no latim. Essa escola, nós já fiscalizamos várias vezes, fizemos vários requerimentos, esses atrasos a gente já denunciou várias vezes e Vossa Excelência traz e a gente precisa continuar. Porque se não continuarmos, aí aqui não vai sair mesmo. Ou seja, a insistência, ela é absolutamente necessária. Quando Vossa Excelência fala em ineficiência, é importante a gente levar em consideração que o problema é estrutural até. Nós temos uma rede de escolas muito maior do que deveríamos. Nós temos mais escolas do que nós deveríamos. São mais de 220 unidades e tem mais os 100 anexos, então nós temos mais de 320 unidades. A nossa população escolar, ela, se nós não considerarmos a educação para adultos, que é outro absurdo, né? É uma escola que não consegue alfabetizar no tempo certo, que não consegue alfabetizar na própria tempo escolar, depois tem que ter uma educação à noite para adultos que não foram educadas pela própria rede. Isso revela toda a nossa tragédia. Ou seja, o problema ele é estrutural, é uma educação que não consegue sequer alfabetizar o cidadão da forma adequada. Mas por que nós temos mais escolas do que deveríamos? Porque as escolas são pequenas. As escolas, grande quantidade de escolas funcionam em casas adaptadas. Casas onde uma família morava com 4 ou 5 pessoas, presidente. Depois é alugada pela prefeitura para servir de uma escola com 200, 300 matrículas. Como é que o professor vai conseguir dar aula num calor insuportável, sem ventilação, sem janela, sem uma área de circulação, sem um parquinho? Essa aqui é a realidade da rede.
Então, as escolas não conseguem atender mais alunos, não têm condições de escala, porque sequer tem uma quadra. Não existe educação física na rede pública do Recife. Por que isso? A criança pobre, ela não tem direito a ter uma educação física? Isso não é uma obrigação, não, para a escola ter? E por que a nossa escola pública do Recife, que custa mais de R$ 900 por mês, ela não tem educação física? Por que isso? Porque nós temos mais escolas do que deveríamos, não conseguimos mantê-las. Nós deveríamos diminuir o número de escolas, esse que era o fato. Era para termos escolas maiores, porque a irresponsabilidade de gestores é tamanha que não fizeram com que nós tivéssemos as escolas adequadas para as crianças. Escolas são caras, escolas que não cumprem, não servem para os alunos, não servem para os professores. Essa é que é a realidade dessa rede que é opressora e que Vossa Excelência bem traz aqui a construção de uma unidade entre 320, levando uma eternidade. Ora, quanto tempo nós precisaremos para que toda a rede ela seja modificada? Agora eu pergunto, a diferença entre o recifense, a criança recifense, que nasceu na linha do tiro, ou nasceu no Cajueiro, ou nasceu no Pina, há diferença? Não. Todas são recifenses, todas mereceriam a boa escola. A prefeitura não consegue, não faz as escolas no tempo certo. Eu peço desculpa, senhor presidente, pelo tempo que eu me excedi. Para concluir, a prefeitura não faz o tempo certo. Quando a gente faz a crítica, o debate é vazio. Quando a gente faz a crítica, o governo pede paciência. Eu pergunto, se Vossa Excelência fosse pai de uma criança matriculada na rede municipal da cidade do Recife, sofrendo o calor do dia a dia de uma escola pública, sabendo que a probabilidade de uma criança aprender a ler e a escrever no 9º ano, ela é inferior a 25%. Vossa Excelência teria paciência? Claro que não, não é? Isso é desumano, isso é desolador. Parabéns pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz de um tema tão importante e que lamento ele não ser o tema prioritário, nem aqui, nem em nenhuma outra cidade do Brasil, nem em nenhum estado. Por isso que esse país não vai para frente. A gente discute o que é supérfluo e o essencial, que é a educação básica, simplesmente é negligenciado. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, vereador André Regi. Incorporo vossa parte. Mas é importante destacar que é prioridade, como foi falado. O ano que vem vai ser prioridade. Em todo slogan de campanha, quer seja da majoritária, daqueles que vão concorrer ao executivo, ou até mesmo os vereadores que vão concorrer às proporcionais, todo mundo fala que a educação é importante. Mas essa escola José Lourenço de Lima, inclusive, vereador, eu já falei umas 5 vezes, Vossa Excelência já vem tratando, já vi vereador Ana Lúcia falando, vereador Alfredo Ferreira, eu não vi um vereador governista para dizer quando a obra iria começar. Então a prioridade começa aqui também. Enquanto os nossos colegas, infelizmente, que estão hoje na base do governo, não têm o que falar ou não querem falar. Talvez não tenham o que falar porque não tem resposta, porque não tem planejamento nesse governo, porque realmente não dá para esperar, não basta para ter paciência com 1.488 dias. Nós esperamos quantos dias para nascer, né? Hein, vereador? Faz umas continhas básicas aí. Aqui vai mais, vai além, bem mais, né? Infelizmente, aquelas crianças lá, vereador Ana Lúcia, estão esperando há quase 1.500 dias para que haja dignidade. 70% da obra concluída no papel, né? Mas não está, está lá se estragando, paga, mas está se estragando. Então, infelizmente, isso aqui é a prática dessa gestão da propaganda, dessa gestão da ineficiência. Quando eu falo dessa gestão, não estou personalizando A e B. Estou dizendo que aqueles que compõem hoje, infelizmente, a Secretaria de Educação e a Prefeitura do Recife, não tratam com a importância devida que esse tema deveria ter, entregando resultado. Porque entregam promessas, mas resultado que é bom, não. Entregam sonhos, como eu vi criança lá falando, eu quero a minha escola para estudar. Quando eu vi mães falando. Vossa Excelência falou, e eu concluo com isso, vereador Carlos Gueiros. A nossa rede é uma rede hoje inchada. E lá é um exemplo disso. O Alta Bela Vista, no Ibura, quem conhece aquela população, a própria escola José Lourenço funciona em 2 prédios distintos.
É a sede e o puxadinho. São duas estruturas. São 2 gastos com pessoal. São 2 gastos com terceirizado. É água, é luz, é tudo duplicado. E você tem a oportunidade de centralizar e dar dignidade, e a prefeitura nos faz esperar 1.500 dias. Então, essa é a gestão, que não dá para a gente fazer de conta que é verdade, que é boa, que é a capital do Nordeste. Para mim, lamentavelmente, é a capital da ineficiência. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe, que abençoe a cidade do Recife. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para tempo de liderança e muito menos explicações pessoais, encerro a sessão desta tarde, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária de amanhã, às 15 horas, no horário regimental, neste mesmo local. Está encerrada a sessão.